Boa tarde. Estou aqui para apresentar o trabalho que o professor pediu fazer, professor Afonso, relativamente à questão do panafricanismo e racismo, no quadro de exame finais. E vou começar a falar do conceito de panafricanismo. O panafricanismo é um conceito ideológico que surgiu sobretudo num sentimento de solidariedade entre os povos de Antilhas ou povos negros britânicos que viviam um momento um pouco difícil perante a sociedade, entre aspas, né, branca. Então, esse movimento surgiu para poder fortalecer o relacionamento entre o negro no que diz respeito à questão do racismo, do pensamento europeu atribuído para com eles. Então, esse movimento, que é o panafricanismo, é um termo assim que foi reconhecido pela primeira vez por Sylvester Williams, que é um advogado negro. Ele, o Sylvester, foi quem organizou, um dos fundadores desse conceito panafricanismo, o PAN, que significa todos, africanismo quer dizer todos os africanos, no sentido de unirem, no sentido de terem só uma fala, para poderem se identificar, para poderem ter uma única fala, uma única voz na África, e o negro quer fora da África, para ter uma identidade no contexto social. E ele organizou o primeiro congresso, ou então conferência, em Londres, em 1900, Williams, né? Esse tem a ver a evolução do panafricanismo, onde o William levantou a voz para poder advogar, falar do negro, da sua identidade, do valor dele, da personalidade do negro. Ok? Eu vou tentar falar também aqui de uma questão que diz como seria a situação do negro no mundo atual se não houvesse o panafricanismo. É verdade que o negro na África ou fora de África, como bem sabemos que a África é um lugar que é considerado como lugar de selvagem, né? Os negros são considerados assim pelo pensamento europeu, como pessoas que não pertencem à raça humana, entre aspas. Então essa ideologia do branco ou do ocidental, que esse movimento vai lutar contra ele para acabar com ele. Então, se na verdade não houvesse esse movimento, essa luta do negro de se identificar, de se mostrar que ele faz parte da humanidade, ele não deve ser identificado pela sua cor, pela questão de ser inferior ou de ser incapaz. Então esse movimento vai lutar contra essas questões. Então, na verdade, se não houvesse o panafricanismo, o conceito do negro ou a vida do negro no mundo não atingiria a posição que ele tem hoje em dia. Porque, visto que esse movimento lutou bastante, quer no contexto de colonização, para descolonizar a África, para dizer que o branco deve já deixar a terra de África, para deixar o próprio africano ser o líder, ser o sujeito do seu própria história. Então, se não houvesse o panafricanismo, realmente a identidade ou o conceito do negro iria ser até pior do que como é, porque não posso dizer que não há o racismo contra o negro, mas é tão pouco em relação ao tempo passado. É tão pouco em relação ao tempo passado. Ok? Vou também falar de como é que o panafricanismo mudou
o conceito do negro. Isso tem a ver os próprios autores do panafricanismo. Nesse caso, vou falar de Du Bois, que acredita que a educação do negro, a educação, a formação científica, pode fazer com que o negro mudasse o seu conceito, visto que também a questão de educação formal da escola não é uma coisa que predominou à época passada na África. Então ele acredita que é na escola, é na educação que o negro vai se erguer. Então é um dos grandes pensadores panafricanistas que revolucionaram esse conceito, que fizeram um grande papel para que o negro seja bem apreciado dentro da sociedade africana e a sociedade em termos mundiais, né? E vou ler um trecho aqui que disse: apesar que não se afirma que o racismo acabou contemporaneamente, porém, através do movimento panafricanismo, o conceito do negro ganhou sua identidade, respeito, dignidade em várias sociedades, visto que a África foi descolonizado devido às sucessivas revoltas desses movimentos. Ok? Vou rapidamente para outra questão que eu elaborei, que diz: qual é o papel da Igreja Cristã na revolução dos movimentos anticolonialistas? Bem, a Igreja possui um papel muito importante dentro desses movimentos panafricanistas, os movimentos, submovimentos que levantaram contra essa alienação, essa opressão do ocidental para a África, ou para o negro que é afrodescendentes, nesse caso. Então, o que aconteceu? Vou falar sobretudo dos países colonizados pelo Portugal na África. É que a Igreja Cristã Católica é sempre aliado com o Estado, que sempre favorece essa questão de colonialismo. Ao passo que na Igreja Evangélica Protestante, visto que muitos missionários que saíram de países anglo-saxônicos ou então Estados Unidos e Inglaterra, eles já tinham vivido essa questão da democracia, da igualdade, um pouco assim, e vieram com essa mentalidade para a África, não só para questões bíblicas, mas para mostrar que o homem, o ser humano, tem que ser livre, porque nós somos criados para vivermos livres, né? Então, o papel do protestantismo nessa questão encorajou bastante, faz com que o negro, esse movimento, abriu os olhos em questão de se esforçar-se na revolução mesmo. Ok? Também vou falar de consequências do racismo para a sociedade africana. Então, qual é a consequência também do colonialismo, dessa opressão do racismo para com a sociedade africana, os estados? É que, como sabemos, o europeu que colonizou muitos países africanos, eles impuseram sua cultura, eles desprezaram a cultura africana dos respectivos países. E esse desprezo e alienar, colocar a cultura deles, é algo que diminuiu muitas tradições, que quebrou muitas tradições que são inerentes à própria cultura africana. Isso é uma consequência que não é bom, é um ato que não é bom, que acabou por diminuir certas tradições africanas que são muito relevantes no conceito ou no contexto africano. Também para dizer que a exploração do homem negro, como também da terra, do próprio território africano, não é bom. A consequência dele é o que estamos a viver até quase nesse pleno século, né? Porque bons homens que tinham ali, que trabalhavam ali, que foram tirados para a questão de escravo,
deixaram um vazio dentro da família, dentro da comunidade, o que não pode fortalecer bem esse relacionamento, ok? Então, mais ou menos, o panafricanismo é uma luta, é um conceito ideológico político que luta para a dignidade e o respeito do homem negro na África e fora de África, ok? Mais ou menos isso é o que é panafricanismo, todos os africanos unidos.